Não queria deixar passar batido, enquanto cantávamos, Deus estava me lembrando assim, como da bondade dele, de Jesus, como Jesus sempre venceu por mim. Talvez tocou no coração de vocês, em cada passo, sobre cada pensamento, Jesus venceu por mim. Sabe, sobre cada pessimismo, sobre as doenças, Jesus venceu por mim. E isso é diário. Amém, irmãos? Ele tem vencido por cada um de nós. Ele luta por nós. Então é importante, eu creio, a gente perceber. Foi tão bom enquanto louvávamos, perceber isso e o Espírito Santo me tocando assim: eu venci por ti, eu tenho vencido por ti. A cada situação que aparece, Jesus continua vencendo. Amém? Convidar o Estevão, está por aí, o Estevão está ali tomando mate. Vem cá orar por mim, faz favor, irmão, pela palavra. Aleluia, Pai. Nós te louvamos e somos gratos por esse dia. Um dia precioso, um dia de alegria, Senhor. Um dia onde conseguimos juntos, como igreja, como famílias, celebrar aqui o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Colocamos o pastor Pedro diante de Ti. Pedimos, amado Espírito Santo, que Tu possa estar conduzindo ele, colocando nos lábios dele aquilo que está no coração do Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que privilégio mesmo temos, de estarmos aqui hoje à noite. Eu quero ler, abre em Atos capítulo 12, uma palavra que até comentei esses dias. Eu tive o privilégio de um tempo estar meditando junto com o Sérgio, a Simone, minha esposa, e essa palavra ficou batendo forte assim no coração, e eu quero compartilhar hoje para nós, igreja, aquilo que Deus tem também trazido para mim. Atos capítulo 12. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Eu passo a ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Escuta bem agora, irmãos. E Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando este o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo
do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de Herodes, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus. Comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Irmãos, eu coloquei um título nessa palavra como uma igreja comprometida. Irmãos, quando a igreja ora, nós podemos ver nos textos, outros textos também relatados, que coisas assim tremendas, coisas extraordinárias, coisas sobrenatural acontecem. Amém? Acontece quando a igreja ora. A estratégia do inimigo é intimidar a igreja, né? O diabo sempre vai tentar desvalorizar a oração, desvalorizar os cultos, desvalorizar as reuniões, porque ele sabe que ali acontece o favor de Deus. A igreja estava vivendo um momento único na época. Veja bem, ela estava, se a gente olha do capítulo 8 ao capítulo 11, a igreja estava saindo do ambiente judaico e se tornando uma igreja gentílica. Eles estavam indo pregar a palavra para os gentios. E além da igreja de Jerusalém, nós podemos ver aqui que a igreja estava sendo instalada e multiplicada na Antioquia. O que significava isso? A Antioquia, ela era nada menos que a terceira cidade mais importante do Império Romano. Ela só perdia para Roma e para Alexandria. Depois já vinha Antioquia. Então era muito importante essa cidade e o Senhor de alguma forma conduziu, né, os discípulos para ali, os apóstolos, para pregar a palavra. E nós sabemos que ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos eles foram chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, porque eles viam neles, né, representavam realmente aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus pregou, a maneira que ele vivia, eles viam nessas pessoas e assim eles foram chamados. Mas aqui nós vemos Herodes. Herodes era um cara do mal. O pior deles era o Herodes o Grande, que era o avô desse cara aqui. Mas esse aqui também era do mal. O cara não era pouca coisa para, no caso, perseguir a igreja, perseguir os cristãos. E então nós sabemos ali pelo texto que ele mandou matar Tiago, o fio da espada, né? Um dos três mais chegados que sempre estava com Jesus era Tiago, Pedro e João. E Pedro já estava preso e até então João estava escapando, né? E Herodes, nós podemos ver que ele percebeu que matando Tiago, prendendo Pedro,
agradou o povo, agradou a multidão. É estranho, né, irmãos? Se a gente olha aquela cena de Jerusalém que ocorreu, deveria ser a última, onde ele solta Barrabás, né? Crucifica Jesus. Pode ver que o povo não mudou. Anos depois eles fizeram o mesmo. Infelizmente o povo continua muitas vezes pedindo para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então isso parece que é uma sequência na vida daqueles que não creem em Deus, daqueles que lutam, na verdade, contra a palavra de Deus. Então a ideia era matar também o Pedro. Mas é bom lembrar também, irmãos, que nessa época, antes do Herodes, aqui um pouquinho, a igreja ia muito bem. Porque depois houve a morte de Estevão, quando Paulo estava ali junto, permitindo, e nós sabemos que ali a igreja, o Paulo fez uma perseguição muito grande sobre a igreja, e respingou gente para todo lado. Eu creio que ou era propósito de Deus, não sei, mas a verdade é que a igreja, ela se espalhou por toda a região, porque o pessoal estava fugindo da perseguição de Paulo. Mas daí, depois disso, houve um tempo de paz, até chegar nesse tempo de novo. Nós podemos ver que no capítulo 9, 31, diz assim, ó: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, com a conversão de Saulo, a igreja ganhou um refresco, vamos dizer assim. Ela teve paz e ela crescia e se multiplicava. Até que Herodes chegou e disse, não, isso não deve ser assim. Instigado pelo povo ainda, então ele mata um da liderança e prende o outro. E a gente pode ver, então, irmãos, que o mal, na verdade, o mal não acaba. Nós precisamos entender que o mal apenas é contido. É contido por um tempo. Você pode acompanhar em qualquer cidade, às vezes eles dizem assim, um trabalho muito bem feito se diminui o mal. Ele é contido pelo bem, mas ele, aos poucos, infelizmente, ele volta. E foi o que ocorreu. Então, Herodes trouxe toda essa perseguição que tinha havido antes, trouxe sobre a igreja de novo. E também não era novidade, porque Jesus tinha dito isso, para eles e para nós. Se nós olharmos, eu não vou ler aqui, João 15, no capítulo 18, do versículo 18 a 20, Jesus disse assim, olha, assim como me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Mas porque ele diz, o servo não é maior que o seu Senhor. Mas ele deu uma notícia boa também. Ele diz, assim como eles ouviram a minha palavra, aquilo que eu falei, eles vão ouvir a palavra de vocês. Eles vão guardar. Então a perseguição, eles sabiam que viria. Hoje, nós sabemos que ela vai vir. Se é de alguma maneira diferente, se não é no nosso tempo, mas ela vai existir. Na verdade, vai ter tempos que a igreja vai crescer, vai se fortalecer, vai ter tempos que ela vai ser bem oprimida e pode ser que vai crescer mais ainda. Mas a perseguição, o mal, ele é contido por um determinado tempo. E normalmente ele acaba voltando porque ele existe realmente, né? E foi isso que estava ocorrendo aí. O diabo não pode parar a igreja, mas ele pode tentar amedrontar, ele pode maltratar, que nem ele fez ali, estava fazendo com os irmãos, a palavra nos diz isso. E Herodes, como romano, sem dúvida, se era uma coisa que o cara sabia, era estratégia de guerra. E ele sabia a quem ele tinha que atingir. O que é que ele fez? Então, primeiro, pegar a liderança. Ele pega o Tiago, e ele viu que deu um resultado bom. Além de tudo, ele contou com o apoio da comunidade judaica. Aqueles caras estavam perturbando, eles estavam ainda crendo, ainda queriam viver na lei de Moisés, e nem sequer conseguiam, jamais iam conseguir mesmo, e eles não entendiam aqueles que estavam vivendo na graça que Jesus trouxe. Aí ele viu que agradou, pega o Pedro, vamos matar o Pedro. Ele sabia que a igreja dispersaria. Quanto mais perseguisse a liderança, quanto mais ele acabasse com a liderança, a igreja ficaria um pouco desprotegida. Por quê? Porque esses homens eram pilares, eram aqueles que andaram com Jesus, aqueles que foram escolhidos por Jesus, porque muita gente andou com Jesus, mas poucos ficaram. Agora esses caras, Jesus escolheu e eles
deram a resposta à escolha dele. Então não havia dúvida, para o Herodes não havia dúvida, que era terminar o dia ali da Páscoa e o Pedro ia ter o mesmo fim que o Tiago teve e o povo ia aplaudir novamente. Veja bem, o cara estava preso numa prisão certamente das melhores que tinha, melhores que eu digo no sentido de não poder sair, portão de ferro, guardava 16 soldados para guardar um cara. Diz que tinha 2 cadeias, eu creio que tinha nos pés e nas mãos, né? Algemas, correntes. Estava tudo certo, estava tudo preparado. A única coisa que o Herodes não contava, irmãos, era com a reunião que estava havendo na casa da Dona Maria, mãe de Marcos. Isso ele não contava, com aquilo que estava ocorrendo lá. Onde diz ali, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O Herodes só não combinou com a Dona Maria lá na casa dela. O resto ele estava tudo certo. Prisão, os guardas, as algemas, estava tudo certinho. Era só esperar mais um dia, né? Porque na noite que Pedro saiu, no dia seguinte, estava previsto para ele ser executado. Primeira coisa que nós vemos ali é oração incessante. Isso quer dizer uma oração constante, permanente, 24 horas, eu creio. O Paulo disse para nós, né, orai sem cessar, em Tessalonicenses. Orai sem cessar. Oração a Deus. Tem bem algo assim especificado, né? Irmãos, porque na época não adiantava eles orar assim, vamos orar, nem nesse sentido, vamos orar para que Deus mova fulano de tal para o advogado bom lá para defender o Pedro. Não tinha advogado, não tinha líder político que concordasse com a causa deles. Então isso fez, irmãos, eles só tinham um plano, só o plano A, não tinha plano B para eles, era Deus e era Deus. E aqui eu vejo, assim, olhando para a minha vida também, eu acho que fica um recado muito tremendo para nós. É importante o nosso plano A ser sempre Deus. Amém? Porque assim era oração incessante a Deus. E era oração também na unidade da igreja, né? Oração específica, estava orando pelo Pedro. Irmãos, quando a igreja ora, Satanás bate em retirada. A oração da igreja, dos irmãos, ela move a mão de Deus. Você pode ver isso de Gênesis e Apocalipse. A oração move a mão de Deus. Amém, irmãos? Quando a igreja ora, Deus envia anjos. Lembra de Daniel? Eu poderia citar os casos. Envia anjos. Enviou o anjo ali. Quando a igreja ora, vem luz, a luz vem sobre a escuridão, clareou a prisão. Pedro ficou tranquilo para enxergar ali, pegar a capa, botar as sandálias, se cingir da roupa dele. Quando a igreja ora, há um despertamento. Tu vê ali, Pedro foi tocado. Irmãos, todos nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Pedro foi tocado, os guardas não foram tocados. Pedro foi tocado, foi acordado. Quando a igreja ora, as cadeias são quebradas, os cativos são libertos. Foi o que ocorreu ali. Não tem algemas fortes o bastante quando a igreja ora para não ser quebrada. Deus aponta o caminho, como apontou para Pedro a saída, o portão para onde ir. Quando a igreja ora, irmão, Deus abre as portas, os portões de ferro, de bronze não são bastante para Deus. Se lembrarmos, é o mesmo Deus que abriu o quê? O Mar Vermelho. O povo passou e ele fechou. Era só para o povo de Deus, não era para os egípcios. Quando a igreja ora, que nem abriu o Jordão, ela abre para nós chegarmos na terra prometida, para nós chegarmos nos lugares de abundância que Deus tem para nós. Mas é quando a igreja ora.
Mas voltamos para a casa da Dona Maria, a mãe de Marcos. Com certeza, como nós vimos, era um lugar o quê? Um lugar de oração, um lugar de refúgio, provavelmente na perseguição, um lugar de consolo, de refazer as forças nos dias de perseguição. Os líderes estavam presos, estavam sendo mortos, e a Dona Maria firme lá na casa dela. Vamos lá, pessoal, a casa está aberta, é só chegar. Por que Pedro se dirigiu para lá? Porque era um lugar que Pedro costumava ir. Provavelmente Pedro ensinava ali, né? Eles lutavam junto em oração por muitas outras causas. E é tão certo que Pedro sabia, era acostumado lá, que até a empregada conhecia a voz de Pedro. Vocês podem ver no texto que a Rode ali, ela não abre a porta, ela diz que ela viu por causa da voz de Pedro. Então o Pedro era alguém que ela conhecia pela voz. O Pedro, certo, era aquele cara destemido que a gente viu lá quando andava com Jesus, e o cara que pregava ali, que ensinava, que contava os feitos que ele tinha visto, ouvido e vivido com Jesus para aquele grupo, porque isso que era muita gente na casa da Maria. Então, aquela casa era um lugar de aconchego, era uma igreja naquela casa, tanto é que a palavra diz que era a igreja naquela casa. Ela ficava à disposição para os irmãos ir lá mesmo num tempo difícil. Era uma casa de acolhimento, que eles frequentavam no dia a dia, provavelmente. Por isso Pedro sabia para onde ir quando ele foi solto. Vou para onde? Vou para um lugar de proteção. É importante isso, irmãos. Talvez a gente pode dar o nome conforme entender, mas todos nós, guarda isso aí, todos nós precisamos de uma rede de proteção. De oração, de grupo caseiro, seja qual o nome que você queira dar. Mas de irmãos que ombreiam junto, que oram junto, que repartem as cargas juntos. Ali era um lugar de proteção. Ali naquela casa havia uma igreja comprometida. O irmão estava preso, mas a igreja estava de joelho. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Fez e ficou os relatos para nós, eu creio, para a gente abrir os olhos para isso. Era um lugar que provavelmente tinha um bom relacionamento. Quantos eram assistidos em momentos difíceis, em situações difíceis? Eram ensinados. Imagina o Pedro ensinando que era sentar numa sala lotada ali, ter o privilégio de ter Pedro ensinando os irmãos ali o Evangelho, que eles tinham visto e ouvido, como João diz, o que nossas mãos tocaram, apalparam, o verbo da vida. Isso nós podemos dizer para vocês. E uma coisa é certa, irmão, quando se deposita o maior investimento que cada um de nós pode fazer, sabe em quê? É nas vidas. Sempre que nós semearmos, depositarmos em vidas, um dia nós vamos colher, para a honra e glória de Deus. Tenha isso no teu coração. Sempre que nós investirmos em vidas, vai ter retorno. Se não aqui, mas na glória. Mas muitos retornos vêm aqui mesmo. Amém? Quem era essa Maria? O que é que nós podemos saber aqui? Ela aparece basicamente aqui nesse texto. O que a gente sabe? Que ela era a mãe do João Marcos, que ele era o sobrinho de Barnabé e que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Isso nós sabemos que é essa mulher. Então Maria era aquela pessoa, irmãos, que vocês conhecem, muitos de vocês são acolhedor, que recebe o pessoal na casa. Uns recebem adolescentes, outros recebem pessoas, casais, né, pessoas de mais idade, enfim. Mas ela era uma pessoa como semelhante a muitos de nós aqui, essa mulher. E o filho dela, o João Marcos, ele cresceu nesse ambiente da igreja na casa. E teve o privilégio de desfrutar de uma igreja na casa dele. E eu creio que isso é um bom conselho para nós. Eu sei que muitos anos a gente tem vivido nisso, mas às vezes a gente meio que talvez esquece. É levar a igreja para a nossa casa. Ou melhor, ser igreja na nossa casa. Né? Às vezes começar com nós, com os filhos, com os vizinhos, com os irmãos que não... Enfim, mas ser igreja na nossa casa. Esses irmãos aí, nós podemos ver como foi tremendo isso para eles.
Mas essa igreja, irmãos, ela não estava junto só porque era vitória. Pode ver, Tiago morto, Pedro preso, e os irmãos ali, perseverando, oração incessante. Ia tudo bem? Não, ia tudo mal, provavelmente, olhando por um lado assim. O que iria ocorrer? Irmãos, temos que cuidar para a gente não ser daqueles que só quer vitória. Ah, se Deus não me atender logo, eu já não venho mais. Se o Deus supermercado não tiver com a prateleira bem lotada, já não serve. Olha a situação que estavam esses irmãos lá. Já a fé se abala. Se acontece uma doença, e elas acontecem, e já vem os questionamentos, mas por que tem que ser comigo? Por que Deus deixou acontecer? Nem busca do Espírito saber realmente o porquê. É mais vem a reclamação e até às vezes fica chateada com Deus. Eu creio, irmãos, que naquela época, isso é uma coisa pessoal até, eu creio que os cristãos eles tinham uma consciência que alguns deles, eles iam, durante a vida deles, eles iam lutar com fé, eles teriam vitórias tremendas e eles glorificariam a Deus com as vitórias. Mas também eu creio que tinha alguns que tinham consciência que eles iam lutar com fé, iam sofrer, iam ser martirizados e iam glorificar a Deus com a morte deles. Por que eu creio assim? Porque o apóstolo Paulo ele escreve em Romanos 14:8, ele diz assim, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Simples assim, né? Para olhar. Mas a pergunta para nós todos, a gente diz amém para essa palavra? Amém. Amém? Era assim. E eu creio que era assim. Tanto havia uma consciência que podia glorificar a Deus, vencendo com coisas tremendas, sobrenaturais sobre a vida deles, a Deus, mas outros não ia ser. Outros ia ser com martírio. Essa consciência eu creio que precisa ter nós. Eu não posso estar com essa ideia de seguir a Jesus, me alegrar só porque tudo vai bem, ou quando tudo vai bem, quando tem vitória. Mas o nosso desejo precisa ser, irmãos, permanecer até o fim na fé, perseverar, guardar, como diz o Paulo, a coroa até o dia final, né? Como ele diz, combati o bom combate. Cumpri a carreira, guardei a fé. Esta igreja, irmãos, ela perseverava independente da situação. Se o tempo estava fechado, se a morte estava rondando, se o martírio estava chegando, e eles incessantemente estavam ali orando. Eu creio que toda a igreja, toda parte, porque a igreja é uma só de Cristo no mundo todo, nós sabemos isso, no qual ele é o cabeça e nós somos membros do corpo dele. Mas a igreja de Cristo, ela precisa ser comprometida como essa igreja. Fica o modelo, é isso que marcou assim para mim, foi ver o comprometimento desses irmãos, nessa rede de proteção para os irmãos. Às vezes eu sabe assim, passam os dias, às vezes eu posso falar aqui com toda a liberdade, porque conheço ele, mas o Fred às vezes, irmãos, ele conta as coisas, ele diz, nós só estamos aqui porque vocês estão lá, né? Porque vocês estão lá orando, lá eu vejo, meu Deus, que responsabilidade. Mas fizemos parte disso, glória a Deus. Sabe, e realmente é assim. Tem muitas coisas, irmãos, que têm acontecido na nossa vida, ou deixar de acontecer, porque irmãos têm orado por nós. Amém? Alguém tem dobrado o joelho por nós. No versículo 12 diz, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Oração incessante a favor de Pedro. Esse pessoal, irmãos, eles acreditavam realmente que a oração podia mudar realidades. Veja bem, vamos analisar. Se eles não acreditassem, então eles não estariam orando. Olha a realidade que eles tinham. Provavelmente a informação que eles tinham. Tiago está morto, Pedro está preso, tem 16 guardas,
está acorrentado de pé e mão, os portões são de ferro, está tudo fechado. O que é que a igreja na casa da Dona Maria podia fazer contra Roma? Era a ordem de Herodes. Humanamente só podia chorar e dizer, pois é, assim como foi com Tiago, vai ser com Pedro, quem vai ser o próximo? Mas não foi assim a atitude deles. A atitude deles foi perseverar incessantemente diante de Deus, orar. Aí eu vejo muito aquilo que Davi, fez. Davi, quando o filho dele estava doente, a gente lê lá e diz ali que eles estavam preocupados com Davi, porque ele não comia, não bebia, jejuava. E assim que deram a notícia que o filho tinha morrido, diz que ele levantou, ele mudou o semblante dele também, lavou o rosto e foi comer. Ele disse, enquanto o menino estava vivo, havia possibilidade, havia chance. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Eles teriam motivo para desistir de orar, mas não desistiram por quê? Porque Cristo habitava neles. Esses irmãos lá estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Tu imagina essa turma lá contando assim, não é possível. Eu imagino que um dizia assim, eu vi milagres. Daqui a um pouco o outro no canto lá levantava a mão. Aqui, ó, eu sou aquele cego lá que foi curado. O outro diz, eu sou o cara da mão ressequida. E essa gente andou muito próximo ali, junto. Então eles tinham realmente motivo. E um ia alimentando a fé do outro, dizendo, é possível, Deus pode mudar essa realidade. Não importa como ele está guardado, não importa como é. Eu creio que a igreja estava assim, nessa convicção do que Deus podia fazer através da oração que eles estavam clamando diante de Deus. Irmãos, tem horas que o Tiago morre. Aqui está dizendo isso. Tem horas que se batalhou, lutou, a doença venceu, o negócio faliu, o casamento e os filhos às vezes não estão bem. O texto começa narrando que às vezes existe aparentemente uma derrota. Mas esses irmãos entenderam que enquanto tivesse um fio de esperança, eles iam estar lutando contra o impossível. Não deixaram de orar por um milagre na vida de Pedro. Eu lembro, eles podiam olhar para Tiago e ficar desanimado. Você não vai mudar essa situação. Mas não foi isso. Irmão, pode ser que alguém de nós que está aqui hoje tenha uma situação que aos olhos humanos é impossível. Impossível de resolver. O que esse texto, para mim, tem sido tremendo. Que enquanto tiver esperança, nós precisamos continuar orando. Amém? Amém. Enquanto tiver esperança, nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E eu gostaria muito que você levasse essa palavra no teu coração. É possível. Os exemplos são dados para nós ver que é possível. Porque o Deus do impossível é o nosso Pai. É aquele que habita em nós. É aquele que nos ama. Amém? Ore, não desiste. Deus pode fazer um milagre e mudar totalmente essa situação que talvez muitos já disseram. É impossível. É impossível. Você tem que conviver com isso. Se Deus quer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, para isso nós precisamos se aperceber que existe um mundo espiritual. Eu não vou voltar a ler aqui, mas se nós olharmos no capítulo 6 ou 11, como narra um mundo espiritual. Quando a gente acha que é impossível para determinadas coisas acontecer na vida da gente, é porque talvez nós não estamos percebendo que existe um mundo espiritual tão real como nós estamos aqui. Esse mundo espiritual, para ele, não tem problemas, esse mundo espiritual. Não tem problema com algemas.
Não tem problemas com portão de ferro. Não tem problema com 16 guardas. Com portas fechadas. Esse mundo espiritual aqui ele começou na casa da Dona Maria. E tudo, vocês podem ler esse texto como um sobrenatural de Deus veio naquela prisão e agiu através de um anjo, acontecendo tudo que ocorreu. Se parar e ler devagarinho, para a gente ver os detalhes como foi, né? O anjo vindo, uma luz clareando tudo, despertando Pedro do sono, tudo acontecendo. Esse é um mundo sobrenatural. Esse é o mundo que nós precisamos crer, irmãos. Ele é real, ele é sobrenatural, mas é real. Ele é possível. Eu sei que muitos aqui já desfrutaram disso, já experimentaram isso. Deus agindo, Deus fazendo, Deus movendo a mão dele. E ele começou naquela casa lá, enviando o anjo à prisão. Despertando Pedro, quebrando as correntes, trazendo a luz. O próprio Pedro, veja bem, o próprio Pedro, ele ficou meio assim, será que eu estou? Será que é uma visão ou será que é real? Porque esse mundo é tremendo. Quem já viveu isso, experimentou, sabe que o toque de Deus é uma coisa muito tremenda, irmãos. Um toque dessa maneira. Mas o bom disso tudo, que Deus quer e pode fazer com qualquer um de nós. Amém? É provável que, se parar para pensar, eu e você, muitas vezes já fomos livres de acidentes, de assaltos, porque Deus nos livrou de uma maneira sobrenatural, que não tem uma explicação. O problema é que numa vida corrida, muitas vezes não se para dar toda a honra e glória a Deus, por aquilo que Ele nos livra. Mas essa realidade existe. O Salmo 34, 7 diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é verdade, irmãos. O anjo chegou lá, clareou a prisão e disse para o Pedro, é hora de ir. Irmãos, existem demônios para nos atacar, é verdade também. Mas existem anjos de Deus para nos guardar. E pelo que eu entendo, dizem que foi 1/3, então nós temos ainda 2/3 para nos guardar. São maioria. Muito mais poderoso, porque são dirigidos, mandados pelo Senhor. Para guardar nossa vida, para guardar nossa família, para guardar nossa casa. Para guardar a igreja dele, porque a igreja pertence ao Senhor. E todos que tentaram, o diabo sempre ficou tentando destruir a igreja, e jamais vai destruir, porque Jesus é o cabeça dela. Amém, irmãos? Então podemos nos alegrar. Eu queria estar concluindo assim, trazendo então para nós, que em primeiro lugar, a casa de Maria era um lugar de oração, de refúgio para os irmãos, nos tempos difíceis, e eu creio que nos tempos de bonança também. Esses irmãos que se reuniam na casa de Maria tinham uma característica. Eles acreditavam que a oração podia mudar, transformar realidades que estavam ocorrendo. Era uma característica deles também. E eles tinham uma missão nessa casa, que a gente pode ver ali, que era compartilhar as bênçãos. O que é que Pedro fez? Ele entrou na casa, no versículo 17, ele, porém, fazendo sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Conte para os outros, conte para os outros. Esse pessoal viveu tempos difíceis, perseguição, mas eles contavam, eles testemunhavam dos feitos de Deus. Tem dias que o tempo realmente é fechado, de problemas, de tempestades. Mas há também, irmãos, todos nós sabemos dia de vitória. Amém? Há dia que Deus faz uma revolução quando precisa na nossa vida. Na nossa casa, no nosso emprego. E nós vamos sendo restaurados pela misericórdia, pela graça de Deus. Amém? Concorda comigo? Já fez na tua vida?
E ele continua fazendo. Ele está disponível. Eu acho que ele está desejoso, na verdade, para restaurar aquilo que precisa em nós. Nós precisamos ter esperança, porque Deus, irmãos, eu creio que nós vamos experimentar, para a honra e glória do Senhor, coisas grandiosas em nossas vidas, como igreja, como congregação também. Amém. Amém? E pode você olha para trás e não havia nem sinal de ter conseguido uma bênção que já consigo. E hoje você vê, olha o que Deus fez. Como Deus me tirou daquela situação. Na casa dessa mulher era um lugar de oração e era um lugar de compartilhar as bênçãos. Porque o testemunho, o saber o que Deus está fazendo, fortalece a fé. Outros irmãos vão ouvir e vão ser fortalecidos na fé, vão crer, vão entender o que Deus está fazendo. Então o testemunho é tremendo, foi uma das primeiras coisas que quando o Espírito Santo veio, para testemunhar o que tinha feito nas vidas. Pedro já tinha passado por muitas situações. Se nós lembrarmos, ele lá, quando Jesus foi preso, que ele tinha negado Jesus numa situação. E agora, Pedro sabia que no outro dia ia ser martirizado e estava dormindo. A pergunta: você dormiria sabendo que no outro dia ia ser martirizado, irmão? É bom nem perguntar, né? Mas o Pedro disse que ele estava dormindo. Ele simplesmente, o cara estava dormindo. Porque a grande diferença da outra vez que Pedro negou para agora é que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era outro, o Espírito Santo já tinha vindo. Ele, se eu for para a glória, outro vai fazer o que eu estou fazendo, né? Deus vai levantar. Ele conhecia o Deus que ele servia. Irmão, quando eu e você começamos a viver nessa nuvem de testemunho, né, de dar testemunho, ouvir testemunho, lembra que Hebreus fala que ele olhava para o passado, ele falava da nuvem de testemunha daqueles irmãos que viveram lá no passado. Hoje nós temos. Quantos testemunhos nós chamasse aqui teriam para contar? De livramento do Senhor, de bênção do Senhor. Creio que todos teriam. E isso ia edificar nossas vidas. Então, quando a gente vive nesse meio, irmãos, eu creio que você vai ficando menos ansioso, vai ficando com menos risco de depressão, menos chateado com as coisas que ocorrem, e você vai começar a confiar, dia após dia, a fé vai ser aumentada no Senhor, vivendo nesse ambiente, como vivia a casa da Dona Maria. A pessoa pode dizer: eu estou vivendo uma dificuldade, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele não vai me deixar dessa. Ele vai me tirar dessa, com alegria, com gozo. Agora, como está? Como é que tu te sente assim? Como é que tu te sente nessa rede de proteção? Você gostaria de ter amigos, irmãos, que liguem para você e dizem: não, como é que está, meu irmão? Como é que está? Como é que está a tua situação? Você talvez já tem, em nome de Jesus, tomara que tenha. Você gostaria que alguns irmãos soubessem a situação que está vivendo, como Pedro lá teve o privilégio de ter, para orarem especificamente por aquilo ali? Que tivesse irmãos pedindo, que sabe a situação, pedindo que esse sobrenatural de Deus, o invisível de Deus, venha sobre aquele fato, aquela situação que não está resolvida, que precisa. Irmãos, eu creio assim, na nossa realidade de igreja, você encontra essa rede de proteção. Você pode encontrar ela na tua casa, orando com alguns irmãos, recebendo alguns irmãos, estudando a palavra junto. Você pode encontrar indo na casa de alguém, fazendo isso, e você encontra aqui como nós estamos hoje. Também. Todos nós precisamos, irmãos. Podemos olhar para a palavra de Atos, como a igreja viveu,
todos nós precisamos de um lugar como a casa da Dona Maria. Pode ter certeza. Nós precisamos de irmãos que a gente tenha abertura, tenha o privilégio de contar o que nós precisamos, o que nos incomoda, para que alguém ombreie junto com nós, traga essa causa diante de Deus. Nós somos chamados aqui também, como estamos aqui, a ser uma igreja comprometida, irmãos. Todos nós somos chamados a ser comprometido com os irmãos. E não só os nossos, aqui outros, às vezes vem pedir de oração, sabe? De realmente dizer que vai orar e já começa a orar, né? Clamando por aquela situação. Por quê? Por uma simples, podia dizer muitas coisas, mas porque nós somos corpo de Cristo. E corpo de Cristo é comprometido. Corpo de Cristo é onde nós somos membros uns dos outros. Nós dependemos disso. Nós precisamos disso. Eu quero contar rapidamente assim, algo da minha vida, que eu já disse algumas vezes. Eu nasci espiritualmente na igreja, na casa. Eu fui evangelizado por homens assim, na casa, que convidavam para ir e me expuseram o evangelho, que eu não conhecia. E que cuidaram de mim, tiveram bastante trabalho para explicar, tempo para explicar. Daquele tipo que sentava no cordão e ficava 4 horas lá, sabe, no cordão da calçada, alguém explicando, não tinha preguiça de explicar. E falava, e sabe, tirando as dúvidas, colocando, me amando, me cuidando, dando uma Bíblia. Eu nasci espiritualmente assim. Glória a Deus pelos homens que eu conheci, pelas famílias que eu conheci assim. E, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu creio assim que o maior presente que Deus nos deu lá em casa, depois da salvação, foi a nossa casa ser um lugar, uma igreja na casa. Vivermos a igreja na nossa casa. Há mais de 20 anos, nós temos irmãos, temos o privilégio de irmãos lá em casa, para nós orarmos junto, para nós estudarmos a palavra, para nós cantarmos louvores ao Senhor, para nós repartir as cargas e para nós vermos as vitórias que Deus tem dado também. Eu vejo assim que isso tem sido assim presente mesmo de Deus para nós, para os nossos filhos que cresceram nesse ambiente, hoje já não estão em casa, mas eu digo assim, do privilégio que é isso hoje, da minha alegria de ter os irmãos indo lá e o que isso tem impactado a nossa vida. Cada semana a gente pode desfrutar dessa graça, da misericórdia de Deus. Irmãos, volto a repetir, todos nós, eu creio que nós precisamos ter. E não precisa ser uma ordem da igreja. Eu creio que o Espírito Santo fala conosco, há um desejo no coração dos cristãos de andarem junto, de estarem junto. Não precisa algo determinado. O que precisa é deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Vai haver esse desejo de estar junto. Sabe? De compartilhar as coisas. Tempo. Eu sempre digo a mesma coisa. Ninguém tem mais que 24 horas por dia. Ninguém tem menos. Aí é prioridades. Mas eu quero dizer para vocês assim que nós temos o privilégio. Eu digo para vocês, é algo assim que tem nos mantido com muita alegria nesse tempo todo, apesar das dificuldades. A gente pode ter, é tão bom ser assim, ter irmãos que obreiam junto, né? Como eu sei que todos vocês aqui estão prontos. A maioria aí, se alguém ligar às 3 da madrugada, não tem problema para isso. Mas de repente tu não está desfrutando desse privilégio de ter um grupo onde você pode desfrutar dessa comunhão assim num grupo menor. Onde você pode repartir o depósito da tua vida, tu pode receber. E eu vejo que esse texto, para mim, ele me chamou muita atenção porque trouxe essa realidade para a minha vida. De como eu nasci espiritualmente. E de quantos milagres, quantas coisas eu já vi acontecer a partir da oração no grupo caseiro. Chame o nome que quiser, para mim não é o nome o problema. Mas ele não é um problema. A bênção que é receber alguém na tua casa, abrir a tua casa, dizer, a minha casa está aqui. E eu creio, irmão, se cada um que quiser dizer para o Senhor, Senhor, eu quero, minha casa está aqui. Vai ter gente, irmãos. Vai ter alguém para ir lá. Com café, sem café, com cuca, sem cuca.
vai ter alguém que vai querer estar ali junto, sendo abençoado e abençoando a vida de cada um. Então eu queria deixar esse desafio, que a nossa casa seja uma casa que nem a de Maria, que abriu as portas num tempo mesmo difícil e que viram provavelmente quantos milagres naquela igreja. Eu creio, o culto é tremendo, é bom estarmos aqui, mas nós podemos ter muito mais. Eu acho que a igreja se multiplica mais, vivendo o que a igreja primitiva viveu. Pode ver que esse texto ele encerra dizendo assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava no meio de tudo isso. Então, irmãos, há um mundo espiritual. Não há milagre se está no coração de Deus que Ele não possa fazer. Você pode crer, pode esperar, pode compartilhar com a igreja, e é possível, porque a situação de Pedro era muito difícil. Você tem que concordar comigo que era muito difícil. Deus pode fazer coisas iguais ou muito maiores que essa, porque Ele te ama tanto que Ele deu o próprio Filho dele, Jesus, para morrer por mim e por ti. Se Ele já fez isso, como diz Romanos 8, o que mais Deus não faria por mim e por ti? Então eu queria deixar essa palavra assim de incentivo para nós. Não como cobrança, não estou aqui cobrando para você abrir um grupo, participar de um grupo. Mas eu sei, eu creio, que se deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos levar a você ter o privilégio de viver numa rede de proteção assim, tremenda por parte da igreja e dos irmãos. Desfrutar disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.